Vamos continuar então. Eu peguei alguns temas, dos vários temas abordados nesses eixos orientadores, nessas diretrizes, e algumas coisas só para destacar para vocês como que isso pode nos afetar. Sobre o tema, eu coloco abordagens, o tema educação. Então, é interessante que no contexto da educação, o governo propõe criar um sistema de controle do conteúdo do que é ensinado nas escolas, em todos os níveis de ensino. E dentro desse planejamento educativo, ele diz aqui que, por exemplo, planejamento reprodutivo que respeite direitos sexuais e direitos reprodutivos. Isso é uma pequena referência do que mais à frente, nós estamos na página 61, lá pela página 100 mais ou menos, ele vai dizer o que são direitos no contexto sexual ou direitos reprodutivos. Mas aqui está embutido o homossexualismo e o aborto, que já será ensinado no contexto das escolas, mesmo no nível fundamental. As crianças já vão crescendo e sendo doutrinadas num modelo bem soviético, marxista, sobre o que quais são os valores que elas vão obedecer mais à frente. Mas então eu só coloquei para vocês então, que no contexto da educação, desde as primeiras fases, a proposta é ensinar o respeito às diferenças, os direitos sexuais e os direitos reprodutivos. E aqui está, então, guardado, como o Jabor falou lá, né, cheio de pequenas picadinhas ou pegadinhas, guardado, homossexualismo e aborto, ensino do aborto. Pode passar. Eu acho que está acabando isso, tá? Eu só queria pegar alguns pequenos flashzinhos sobre o assunto que nós vamos tratar. Vamos falar sobre prostituição. Por favor. As prostitutas contariam com direitos trabalhistas e carteira assinada. Isso não é profissão. Na prática, os verdadeiros direitos humanos é tirar essas moças do que elas estão fazendo e dar profissões dignas a elas. Então, eu coloquei ali a abordagem saúde pública e prostituição. Então, o papel do governo, que cooperado, por exemplo, pelas instituições religiosas, pela igreja, seria o papel de resgate dessas mulheres, homens e mulheres, que vivem na prostituição. Mas esse programa de governo, ele procura institucionalizar e criar os direitos ligados a essa prática comercial, essa prática de comercializar o corpo, tá? E que vai de encontro, ao contrário aos nossos valores, ao que nós cremos, né? Então, ele coloca ali que os agentes comunitários, eles devem tratar sem preconceito e sem discriminação, tá? Então, essas diferentes tendências, né? Aqui ele diz que o acompanhamento multiprofissional de pessoas transexuais que fazem parte do processo transexualizador do Sistema Único de Saúde. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso, Saulo? A Saulo, como médica ligada ao Sistema Único de Saúde, sabe. Há um processo, ou utilizar o Sistema Único de Saúde, a estrutura do Sistema Único de Saúde que nós pagamos, para beneficiar esses processos transexualizador ou de mudança de sexo também, tá? E aqui embaixo, apoiar o acesso ao programa de saúde preventiva e de proteção à saúde para profissionais do sexo. Parte do princípio que esta é uma prática que precisa ser regulamentada, profissionalizada, ou essas mulheres, ou esses homens, né, precisam do amparo legal, e não do amparo espiritual, do amparo afetivo, familiar, e de resgate dessas vidas.
Tá? Só para vocês terem uma ideia de como segue, em que linha segue esse documento. Página 63, você pode conferir depois. Pode passar. Sobre o aborto, né? Que também é uma temática que nos afeta extremamente, que nós entendemos que Deus é o Deus da vida, que é o doador da vida e preserva a vida, e nós não temos o direito de interrompê-la, ou de tirá-la. Mas esse documento ele considera o aborto como tema de saúde pública e que deve ser garantido o acesso ao aborto ao sistema público de saúde, ou seja, o SUS deve chegar a um ponto que possa fazer aborto. Tá? O aborto não como um recurso que venha salvaguardar a vida da gestante, por exemplo, uma situação de uma gestação em que a mãe corre risco. Existe um princípio ético que diz que uma vida completa vale mais do que uma vida incompleta. Então, entre a mãe e um feto, opta-se pela vida da mãe. Isso é um princípio ético e os médicos seguem essa direção. Mas só que aborto não tratado como uma forma de salvar vida, mas uma forma de controle de natalidade. Isso vai frontalmente contra a palavra de Deus, contra os nossos princípios. Né? Aborto jamais pode ser uma forma de controle de natalidade. Realizar campanhas e ações educativas para desconstruir os estereótipos relativos aos profissionais do sexo. E vocês estão lembrados quando comentamos lá sobre educação, falou lá sobre a questão da sexualidade. Então, desconstruir o estereótipo é reensinar as crianças que se prostituir não é algo ruim, é uma opção. Como não ser mais do sexo masculino é uma opção que nós temos que garantir o acesso a essa opção e a dignidade nessa opção. E segue por esses caminhos, e que você lê assim, você passa o olho no documento, é maravilhoso, muito, muito bonito, mas traz essas questões, né? Então pode passar. Sobre a orientação sexual em si, né? Veja ali que fala de ações educativas para desconstrução de estereótipos relacionados com as diferenças. Ações educativas para quem? Para mim, para você? Não. Para Stephanie, para Gisele, para os pequenos. Em que passamos a conviver com uma sociedade que abraça essa questão do homossexualismo como algo natural. E que o governo, o Estado, na sua expressão do governo, procura criar todas as formas de garantias no rigor da lei. Depois eu quero falar um pouquinho para vocês sobre essa questão. Mas nós precisamos tomar cuidado com como que isso vai sendo desdobrado, de modo como isso vai sendo colocado. Tá? Desconstruir estereótipos que eles chamam de estereótipos, nós chamamos de valores do reino, valores cristãos, da ética cristã que a palavra de Deus nos ensina. O que vai haver é uma questão bastante importante, quando ele fala de desconstruir estereótipos relacionados com diferenças. Aí você vê étnico-raciais, joia. Não podemos fazer diferenças entre negros e brancos, entre ciganos e não ciganos, por exemplo, tá? Seriam diferenças étnico-raciais, diferenças etárias. Precisamos sim valorizar e acolher e cuidar dos nossos idosos. As sociedades mais evoluídas são as que mais cuidam dos idosos. As que são destruídas são as que abandonam o cuidado com os idosos. Tá? A questão da identidade e orientação sexual. Aí é que está. É quando nós tratamos no mesmo nível coisas que são diferentes. Você escolhe nascer negro ou branco? Não escolhe. Mas você pode escolher depois de adulto ser homem ou mulher.
nesse contexto da lei. Mas são coisas diferentes, Você não escolhe nascer em determinado grupo racial. Mas o governo quer nos fazer entender, nesse programa, que nós temos que tratar o indivíduo negro no respeito que ele é negro ou branco, e um indivíduo que se fez mulher ou se fez homem, ou através de uma cirurgia transexual, simplesmente de uma orientação sexual. Se nós somos punidos por discriminação racial, e racismo é um crime, nós podemos também, se está no mesmo nível ali, também ser punido, porque se disser aqui que o homossexualismo, a homossexualidade é uma ofensa à santidade de Deus e é pecado, e é errado. Vocês vejam para onde que as coisas caminham, certo? E coloca ali, nesse mesmo plano, pessoas com deficiência, que a sala tem bastante entrada nessa área, ou segmentos profissionais socialmente discriminados. Segmentos profissionais socialmente discriminados, leia-se prostituição. Tá? Pode passar. Sempre observando que temos ali os pontos de apoio, né? Só destacando algumas coisas assim ali, né? Promoção de uma cultura de respeito à livre orientação sexual, identidade de gênero e assim por diante, né? Ali no item B, apoiar projeto de lei que disponha sobre a união civil entre pessoas do mesmo sexo, né? Então, as pessoas do mesmo sexo tendo a união civil garantida. E com a união civil todos os direitos à adoção e tudo mais, né? Assim por diante. Promover ações voltadas à garantia do direito de adoção por casais homoafetivos, como eu falei agora, né? Pode passar. Página 98. Saúde e gênero, né? Vocês vejam ali que o serviço público de saúde, né? No sentido de que levar o serviço público de saúde a reconhecer todas as configurações familiares constituídas por lésbicas, gays, bissexuais, transvestis, transexuais, que é o LGBT ali, né? Com base na desconstrução da heteronormatividade. Sabe o que é desconstruir a heteronormatividade? Quer dizer que não é normal mais o homem casar com a mulher, o macho casar com a fêmea casar com o macho. Isso não é o padrão de normalidade. O padrão de normalidade agora está desconstruído. E isso confronta e afronta, que é interessante, assim, né? Acrescentar campo para informação sobre a identidade de gênero dos pacientes nos prontuários do Sistema Único de Saúde. Você vai ter lá o seu nome, né? O nome masculino e tal, mas tem que ter um campo lá dizendo que você é homossexual, ou que você, eu sou homem, mas eu escolhi sendo do gênero feminino. E vai ter que ter um campo no sistema, no programa informático da saúde pública para dizer isso daí. Responsável do Ministério da Saúde. Pode passar, página 99.